Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, né? Tirando uma dúvida bem básica que normalmente aí cai em prova, em testes, em concursos, em simulados, em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, né? E que as pessoas muitas vezes esquecem como resolve, né? Como é que eu faço para calcular um MMC? Como é que eu faço para calcular o MDC? Então, nessa aula aqui, a gente não vai detalhar o que é cada um, mas a gente vai direto para como resolver, ok? Então, vamos ver agora como é que a gente faz, né? Como é que a gente calcula o MMC e o MDC de dois números. Bom, para a gente poder entender, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender uma coisa chamada fatoração. Então, para a gente poder calcular o MMC ou o MDC, nós precisamos aprender a fatorar, porque é a partir desse processo, né, é uma das formas de resolver que nós vamos conseguir fazer. Então, como é que eu faço para fatorar um número? Eu vou dar um número simples aqui para a gente, beleza? Vou botar aqui, por exemplo, o número 400. O processo de fatoração é aquele processo que a gente bota uma barrinha aqui do lado e começa a dividir esse número pelos números primos, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona a fatoração. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa conhecer os números primos, né? E muitas vezes a gente não sabe quais são os números primos. Se você buscar aí na internet, eu vou colocar aqui para vocês, vocês podem até encontrar tabelas como esta daqui, né? Que destacam, por exemplo, de 1 a 100, quais seriam os números primos. Então todos esses aí do lado que estão com a cor rosinha, ó, número 2, 3, 5, 7, na segunda linha, número 11, 13, 17, 19, por aí vai. Todos esses números aí que estão destacados em rosa são os números primos. Então você precisa saber esses números primos para poder fazer o processo de fatoração. Conforme você vai praticando, esses números primos você automaticamente vai sabendo, vai decorando, vai aprendendo e não esquece mais, tudo bem? Então eu falo o seguinte, esses números primos, pelo menos de 1 a 100, eu vou colocar aqui embaixo da nossa tela para a gente poder lembrar quais são ao longo desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos fatorar o número 400. A gente, para fatorar, tem que sempre começar pelo número primo menor. E o menor número primo que nós temos ali é o número 2. Então vou pegar o número 400 e tentar dividir por 2. Será que dá? Bom, dá, né? O número 400 é par, e sendo par, eu consigo dividir por 2. Então, dividindo, o resultado vai dar o quê? 200. Você bota o resultado aqui embaixo. Aí você pensa, 200, eu posso continuar dividindo por 2? Porque mesmo que dê para dividir por outro número, galera, por exemplo, 200 dá para dividir por 5. Mas eu não posso dividir por 5 se eu ainda tiver a possibilidade de dividir por 2. Então, você tem que sempre continuar pelo número menor, tá bom? Então, continuando com 2, porque dá, né? 200 é par, eu posso dividir, isso aqui vai dar 100. Dá para dividir ainda por 2? Continuo. Dá sim, vai dar 50. Dá para dividir por 2? Dá sim, maravilha. Vai dar 25. Dá para dividir por 2? Não dá mais, porque não é mais um número par, agora é um número ímpar. Então aí eu penso no próximo número primo. Tirando o número 2 que está ali embaixo, o próximo número primo é o número 3. Bom, 25 dá para dividir por 3? E para vocês não sabem como é que faz para descobrir se dá para dividir por 3 não, é muito fácil, gente. 25, soma aqueles dois números, o 2 mais o 5 do 25. Vai dar 7, não é? Pois é, 7 dá para dividir por 3? Não. Então quer dizer que 25 também não dá para dividir por 3. Aí o que acontece? Aí nós pulamos para o próximo número primo. E o próximo número primo ali, depois do 3, é o 5. Beleza. 25 dá para dividir por 5? Dá sim, perfeitamente. 25 dividido por 5 vai dar 5, que aí eu posso dividir por 5 mais uma vez, e aí a conta acaba, porque aqui vai dar 1. Né? E sempre que der 1, a conta acaba, tá? Então deixa eu puxar um pouquinho essa tela para cima aqui, para a gente poder ver o meu 1zinho ali no final. Pronto. Quando a conta acabar, né, em 1, é quando acaba a minha faturação. Beleza? A gente vai precisar disso daqui para poder resolver o MMC ou o MDC. Quando a gente pega MMC e MDC, a gente sempre está querendo comparar dois números, porque o MDC é o máximo divisor comum entre dois números ou mais, e o MMC é o mínimo múltiplo comum entre dois números ou mais. Então, quando a gente faz isso, MMC e MDC, nós estamos comparando dois ou mais números, não só um 400, né, por exemplo. Mas esse 400 eu usei só como exemplo para vocês verem como é que faz para fatorar, combinado? Vamos trazer aqui agora um exemplo real de MMC e MDC para a gente poder testar o nosso conhecimento, tá? Deixa eu puxar aqui um exercício. Vamos lá. Nós temos esse exercício aqui do lado, ó. Então, primeiro aqui, ó, número 200 e 350. Vamos tentar descobrir qual que é o MMC e o MDC deles. Então, vamos fazer todos esses exercícios juntos aqui agora. Se você quiser testar, se você já souber como faz, você pode pausar, fazer, depois ver a minha explicação e ver se você acertou, beleza? Se você
não consegue ainda, deixa eu dar esse primeiro exemplo e você pausa quando for fazer o segundo, combinado? Então vamos lá, vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, eu preciso fatorar 200 e 350, então vamos lá, vamos fatorar aqui primeiro 200, beleza? E depois 350. Tem um método de fatoração que você pode fatorar os dois juntos, inclusive, mas eu vou fazer separadinho para você entender passo a passo como funciona, beleza? Tem várias formas na matemática de resolver várias coisas. Eu vou mostrar aqui uma dessas formas, combinado? Então vamos lá. Fatorando 200 primeiro, eu vou ter aqui, divide por 2, vai dar 100. Divide por 2 vai dar 50, divide por 2 vai dar 25, e como a gente já viu antes, 25 só dá para dividir por 5, que vai dar 5, e dividindo por 5 de novo vai dar 1. Beleza. Essa fatoração acaba aqui. Eu posso dizer, então, que essa fatoração dá 2 vezes 2 vezes 2, né? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Então, se eu fizer essa conta, eu vou voltar no 200. Não preciso fazer essa conta, tá? Só preciso ter esse resultado da fatoração. Essa fatoração que eu botei aí, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, eu vou escrever numa forma melhor, que a gente chama de formato de potência. Potência é quando a gente escreve multiplicação de números iguais. Por exemplo, ali, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Eu multipliquei o 2, né? 3 vezes por ele mesmo, né? Não é 2 vezes 3, que 2 vezes 3 dá 6. Não é o caso aqui. Aqui é 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8, tá? Então, vamos lá. Então, eu posso escrever da seguinte forma. Esse 2 vezes 2 vezes 2 aqui, ó, eu vou escrever como, então, potência, que seria 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado a 3. Isso quer dizer que eu peguei o 2 e multipliquei por ele mesmo 3 vezes. Vou fazer a mesma coisa com 5. O 5 eu estou vendo ali que eu tenho... Quantos 5 aqui, ó? Eu tenho 2 5, né? Eu multipliquei ele por ele mesmo 2 vezes. Então, aqui é 5 elevado a 2. Eu boto o númerozinho 2, bonitinho, pequenininho ali em cima, tá bom? Apago isso daqui e pronto. Esta é a fatoração de 200. 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Vamos agora para a fatoração do próximo número do exercício, que seria o número 350. Então, fatorando 350, vamos colocar o 350 aqui para fatorar. Beleza. Dá para dividir por 2. Dividindo por 2, isso daqui vai dar 175. Já não dá mais para dividir por 2. Então, eu tenho que ver se eu consigo dividir por 3. Para ver se eu consigo dividir por 3, eu somo os algarismos. Vamos lá. 1 mais 7 dá 8. E 8 mais 5 dá 13. 13 não dá para dividir por 3. Então, eu passo para o próximo número primo, que é o número 5. Então, vamos lá. 175 eu sei que dá para dividir por 5. Porque se o número terminar em 0 ou 5, eu consigo dividir por 5, então. Muito bem, 175 dividido por 5 vai dar, deixa eu ver aqui, vai dar aqui 3, vai dar 35, beleza? Muito bem, 35 também dá para dividir por 5. Então, vamos dividir 35 por 5. Isso daqui vai dar 7. E aí, 7 não dá mais para dividir por 5. Né? Então, vamos para o próximo número primo, que é o próprio número 7. Então, 7 dá para dividir por 7 e vai dar 1. Beleza. Qual que é a fatoração, então, de 350? A fatoração é 2, só tem um 2. Vou até escrever de vermelhinho para ficar igual ao outro aqui, peraí. Ó, é 2, só tem 1, vezes 5. Só que o 5 tem 2 5, não tem? Então, vai ser 5 elevado a 2, vezes 7. Esta é a fatoração. Muito bem. E agora, professor, eu consigo descobrir o MMC e o MDC? Sim, agora você consegue fazer isso. Como é que você vai fazer? Vamos lá. Vamos agora primeiro para o MMC. O MMC vai ser o seguinte, galera. MMC. Eu vou colocar aquelas duas fatorações em vermelho aqui embaixo, tudo bem? Vou colocar aqui, ó. O do primeiro, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. E vou colocar o outro embaixo. 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. Notou que eles são parecidos, mas são diferentes, né? Então, o que você vai fazer no MMC? No MMC, você vai fazer de um jeito e no MDC você vai fazer de outro jeito, tá? Vou fazer mais ou menos os dois ao mesmo tempo para você perceber as similaridades entre os dois, tudo bem? Então, olha só, vou tentar fazer aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho essa tela aqui para o lado. Deixa eu ver até aqui eu consigo puxar. Beleza.
Vamos fazer aqui o MDC do lado agora, ó. MDC. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar as fatorações que eu descobri. 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. E o do 350, que é 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. E o que nós vamos fazer nesses dois casos? Vamos lá. No MMC, eu vou pegar todos os números que tem neles, tá? Então, ó, no MMC eu tenho 2, eu tenho 5 e eu tenho 7. E no MDC eu não vou pegar todos, eu vou pegar só quando o número tem nas duas linhas. Então, vejamos, nas duas linhas eu tenho 2, então eu repito 2. Nas duas linhas eu tenho 5, então eu repito aqui o 5. E nas duas linhas não tenho 7, só tenho o 7 na segunda linha, então eu não coloco, entendeu? No MDC só coloco os números repetidos dessas duas linhas, ok? E para finalizar, aliás, para quase finalizar, faltam 2 passos, eu vou fazer o seguinte. O MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou pegar desses números ali, vou pegar o maior expoente. Então, aqui, ó, nós temos no 2 o expoente 3, e nesse outro de 2, que não tem nenhum expoente, nós consideramos como se fosse o expoente 1. Quando não tem nada, é como se fosse 1, tá? Só que nós estamos no mínimo múltiplo comum, no mínimo. No mínimo, eu pego o maior. E o maior é o 3 ou 1? O maior é o 3, né? Então, eu vou colocar lá embaixo o 3, beleza? Ok. Vamos para o 5 agora. No 5 eu tenho, em um eu tenho 2 e no outro eu tenho 2. Então, não tem maior, né? Só posso repetir o 2 aqui, porque não tem nenhum maior do que o outro. E no 7, como não tem outro 7 para comparar, eu deixo ele também como está. Beleza. Então, no mínimo, eu peguei o maior expoente. E agora no MDC? No MDC, como é o máximo, eu vou pegar o menor expoente. Vai ser o contrário. Então, de novo, nós temos aqui o 3 e aqui, como a gente já sabe, seria 1. Né? Qual é o menor desses dois expoentes? É o 1. Então, vou deixar o 2 ali embaixo como se fosse 1 mesmo, certo? Que, na verdade, eu nem preciso colocar 1, né? Quando não tem nada, já é 1. E o no 5, galera? No 5, né, eu tenho que pegar o menor. De qualquer forma, os dois são iguais, não tem menor. Então, é só copiar o 2 aqui. E o 7 eu não coloco, certo? Porque não tem 7 para colocar. Acabou? Agora falta o último passo. Agora falta você fazer o cálculo de fato do MMC e do MDC com essas informações que você acabou de traçar. Então, olha só. No MMC, nós temos essa conta aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. É a conta que está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Então, agora é só calcular. Vamos calcular juntos aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Esse 4 vezes 2 dá 8. Esse 8 vezes 5 dá 40. Esse 40 vezes 5 dá 200. E esse 200 vezes 7 vai dar 1.400. Então, nós temos que o MMC de 200 e 350, né? Vou aqui aproveitar um espacinho para colocar. O MMC é 1.400. Só para ver se eu não fiz nenhuma conta errada. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 5, 200. E 200 vezes 7, 1.400. Tá certo. Belezinha. E o MDC? Vamos calcular o MDC aqui agora. Vamos lá. Deixa eu fazer de outra cor aqui. MDC vai ser 2. Não, essa cor está muito clarinha, né? Deixa eu pegar aqui um vermelhinho mesmo. Ou um outro tom de azul. 2 vezes 5 vezes 5. Né? A conta ficou bem menorzinha. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Né? É só fazer a multiplicação destes itens aqui. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então, nós temos que o MDC entre 200 e 350, na verdade, é 50. Beleza? Esse, então, é o MMC e esse é o MDC. E é assim que a gente calcula nestas etapas. Vamos recapitular? Primeira etapa, eu tenho que calcular a fatoração. Quando eu calculo a fatoração, eu chego, né, nesta potência de cada um dos números, certo? Beleza. Depois eu faço o quê? Comparo as potências. No caso do MMC, eu pego todos os números com os seus maiores expoentes. No caso do MDC, eu pego apenas os números que se repetem,
certo? Apenas os que se repetem, porém com os menores expoentes. E aí, por fim, eu faço o cálculo, certo? Bom, este vídeo, né, você pode voltar e assistir quantas vezes quiser. Agora é sua vez. Tenta calcular ali os números 28,94, qual é o MMC e o MDC, 38,164, 500, 760 e 30,90. E eu vou colocar agora aqui as respostas para vocês. Então, pausa agora e quando você estiver pronto, você despausa que eu vou contar até 3 e vou colocar como um passe de mágica aqui as respostas para vocês, ok? Então vamos lá? 1, 2, 3. E muito bem, aí está. Esse é o MMC e o MDC dos nossos primeiros números, 200 e 350. MMC vale 1.400 e o MDC vale 50. Vamos ver agora os demais. Nós temos aqui o de 28,94, que dá 1.316 e 2. O MMC 1.316 e o MDC 2. Do próximo, nós temos de 38,164, o MMC 3.116 e 2. Do próximo, 500 e 760, o MMC é 19.000 e o MDC é 20. E do próximo, 30 e 90, o MMC é o próprio 90 e nesse caso o MDC é o próprio 30. Então, me diga aí nos comentários, você acertou? Acertou 1, acertou 2, acertou 3, 4 ou 5? Faça os seus testes e tente calcular de novo caso você tenha errado. E bons estudos, galera. Até o próximo vídeo.